Obrigado, prezados irmãos, e um nosso obrigado ao irmão Ávila por essa arte que só ele sabe fazer. Louvado seja Deus que nos dá os dons e dá os dons aos seus filhos para o louvor e para glorificar o seu santo nome. Nós vamos hoje falar de uma história conhecida. Na escola sabatina, nós falamos de Jonas. Mas antes queria mais uma vez dar as boas-vindas a todos vós. É sempre bom estarmos de novo aqui. Nós falamos de Jonas na escola sabatina. E há quem duvide dos milagres. Há quem duvide que Jonas teve realmente 3 dias no ventre de uma baleia. Mas o nosso Senhor Jesus confirmou isso, que é real a história, como ouvimos falar há pouco na escola sabatina. Agora vamos falar de outra história real que muitos podem querer pôr em causa. Mas isto aconteceu e foi narrado por João. Na quarta-feira, eu pedi aos irmãos, os que estiveram na quarta-feira, eu pedi aos irmãos que lêssemos o capítulo 21 e os versículos 25 e o versículo 24 e 25. Para ver que aquilo que nós vamos ler agora é real. Portanto, na primeira pessoa, quem escreveu o livro de João, ele diz que tudo isso é real. Este é o discípulo que testifica dessas coisas. Portanto, versículo 24 e 25. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João escreve a dizer que ele viu em primeira mão. Ele assistiu quando Jesus falou essas coisas e quando Jesus fez todos esses milagres. Ele diz que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então vamos para a história, que é verdadeira, uma história para arrepiar os nossos cabelos. E como arrepiou os cabelos de muitos que assistiram a Jesus nessa altura. Jesus estava há poucos dias de entregar a sua vida por nós no Calvário, quando realizou este milagre. Vamos ler João, capítulo 11, e no versículo... Não vamos ler tudo, eu depois vou resumir aquilo que a gente não puder ler. Vamos ler apenas do versículo 39 até o 45. João, conhecemos bem essa história da ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11, e no versículos 39 até o 45. Depois vamos ler outros versículos que acharmos também interessantes. Aliás, são todos eles interessantes, aquelas que acharmos que podem nos ajudar a compreender os ensinos de Jesus aqui, neste episódio. Então diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres,
verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Então disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Não estou a trazer nenhuma mensagem nova. Esta é a mensagem que nós todos conhecemos. Jesus é o Rei da vida. Jesus, Ele é a vida, é a ressurreição. Se nós víssemos este capítulo desde o princípio, nós veríamos que há uma casa, há uma família em Betânia. Betânia é uma cidade, é uma vila, é uma cidade que ficava a 3 quilómetros. Ele diz que são 15 estádios. Isso, traduzido em quilómetros, dava mais ou menos 2,7, e aproximadamente 3 quilómetros de distância da cidade de Jerusalém. Mas é ali, nesta cidade de Betânia, onde vivia Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E eram muito, muito amigos de Jesus. Jesus fazia amigos de todos, ele era amigo de todos. Mas Jesus tinha esta casa como uma casa especial, onde ele podia se recolher quando estivesse muito cansado das suas jornadas. Ele preferia ir para o silêncio daquele lar, para aquele lar onde ele encontrava verdadeiro repouso. A verdade é que Jesus foi para lá, era servido. A primeira vez que foi para lá, enquanto se servia Jesus, enquanto se preparava a refeição para Jesus, a outra irmã, Marta, estava a preparar a refeição e Marta estava aos pés de Jesus. E Marta ficou indignada com a sua irmã. Mestre, diz a minha irmã para me ajudar a lavar a louça. Não está lá a louça, não é? Eu é que estou a dizer, porque as atividades domésticas, para preparar o comer, para preparar, implica isso mesmo, não é? Lavar a louça, arrumar a cama, sei lá, preparar... Marta estava preocupada em fazer a sua visita sentir-se bem. Mas Maria preferiu estar ao pé de Jesus para ouvir o que ele dizia. Jesus, muito suavemente, corrigiu a Marta. Não que o que ela estivesse a fazer estava errado, mas que o que Maria estava a fazer era mais importante: estar aos pés de Cristo e ouvir a sua palavra. Eis a razão porque Jesus gostava de estar nesta casa. E o próprio Lázaro, eles todos eram amáveis, dóceis, eram lar. Eu, às vezes, costumo dizer: que tal se Jesus sentisse a mesma coisa na minha casa? Violeta, que tal se Jesus sentisse na nossa casa aquilo que ela sentia em Betânia, em casa de Marta e Maria? Mas vamos rapidamente, o tempo está a correr. Jesus
continuou com a sua missão, pregando o evangelho, curando, ressuscitando, ensinando. E estava distante quando Lázaro adoece. Lázaro adoece repentinamente e Marta e Maria enviam alguém que é para ir avisar o mestre a dizer que o seu amigo Lázaro estava doente. Eles foram, encontraram Jesus, apresentaram a notícia a Jesus e Jesus não ficou muito perturbado com isso. Mas por que Jesus não fica perturbado? Porque Jesus sabia o que havia de fazer para que seu amigo Lázaro voltasse à vida. Então, disse aos seus discípulos, temos que ir para Jerusalém. E ficaram ainda mais 2 dias. E os discípulos disseram, mas mestre, há pouco os saduceus, os fariseus e os sacerdotes procuravam por ti para te apedrejarem e o Senhor volta para lá. E Jesus disse que ainda é dia para mim. O meu dia ainda ainda é cedo para o meu dia, porque ela sabia que não tinha chegado o tempo dela e tinha que fazer isso que ia fazer agora. Entretanto, os discípulos ficaram preocupados, mas se está doente, a verdade é que Jesus explica a eles no versículo, se lêssemos aqui atrás, no versículo 11, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro tinha morrido, na verdade. E Jesus disse, fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ela. Jesus estava a se referir já à sua ressurreição. Não propriamente a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro foi ressuscitado e depois voltou a morrer. Um dia vamos ver Lázaro na ressurreição dos mortos. Porque Jesus quis só dar ênfase para que todos soubessem que Ele é o Filho de Deus e Ele tem poder sobre a morte. Lázaro adoece, enviam mensageiros. Jesus considera a morte de Lázaro como um sono. Ele diz que ele está a dormir e ia despertá-lo do sono. Ao chegar a Betânia, Marta foi ao encontro do mestre e disse, vejam, no versículo 21, diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esta expressão é também usada por Maria. Quando Maria depois encontra Jesus, depois de Marta, também diz a mesma coisa, no versículo 32. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era um aparato. Quando morria alguém naquele tempo, havia pessoas que eram contratadas só para chorar. As carpideiras. E elas faziam esse trabalho todo de chorar, de prantear. E então, Marta, quando soube que Jesus estava a vir, Marta foi ao encontro de Jesus, quando lhe diz isso, mestre, se tu estivesses, o nosso irmão não teria morrido. E vejam o que é que Jesus diz a Marta. Vamos no versículo 21, 22. Marta diz, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas
também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela ainda estava, porque Marta sabia que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus tinha ressuscitado aquele servo que também estava doente e que Jesus ressuscitou. Meus queridos, no versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta acreditava que Jesus viria e que iria ressuscitar todos os teus filhos. Ela acreditava na ressurreição dos mortos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este é o versículo para a nossa meditação esta manhã. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a mensagem para todos nós. Todos nós vamos passar um dia pela morte. Mas quando pensamos na morte, devemos pensar também neste versículo. E Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. A vida é Jesus. O que temos que dizer é: quer eu viva, quer eu morra, que eu esteja em Cristo Jesus. Nossa preocupação deve ser buscar a Cristo cada dia. Não importam as circunstâncias. Ninguém gosta da morte. Eu também tenho medo da morte. E todos nós temos medo da morte. E veja que neste aparato em que Lázaro tinha morrido e os judeus iam lá ter em casa da Marta e de Maria, todos a chorarem, todos tristes. E Jesus, vejam que depois disso, Marta foi rapidamente para casa avisar a sua irmã Maria: olha, o mestre chegou. Então, Maria levanta-se rapidamente para ir ao encontro de Jesus e diz-lhe a mesma coisa: se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam a cena que se segue. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Vejam até que ponto o nosso Salvador, ele sente a tristeza humana, sente os nossos problemas e sente como se fosse no seu próprio corpo. Porque Ele é nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que vê a sua criança adoecer ou com problemas de saúde e não se compadece dela? Jesus é o nosso Pai. Jesus é o nosso Salvador e Ele se compadece de nós. Eu estou a dizer que Jesus é o nosso Pai. Alguém vai dizer: mas Jesus não é o Pai. Ele é o Pai. Ele diz que eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus chorou. No versículo 35, é-nos dito que Jesus
chorou. Jesus chora? Ele chora. Por que Jesus chorou? Será para fazer o coro com as carpideiras? Não. É-nos dito claramente que não foi, porém, simplesmente pela simpatia humana para com Maria e Marta que Jesus chorou. Havia nas suas lágrimas uma dor. Chorou porque muitos dos que agora choravam, Lázaro, haviam em breve de tramar a morte daquele que é a ressurreição e a vida. Jesus chorou por eles. Chorou por aqueles que estavam a chorar. Porque eles não sabiam que em breve, eles próprios, a cidade de Jerusalém seria destruída. Porque Jesus estava já a prever que no ano 70, a cidade de Jerusalém estaria completamente destruída. Que os romanos iriam tomar aquela cidade. E que o Estado judeu iria dispersar, e como dispersou definitivamente, só em 1947 é que recompuseram o Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. Os judeus estavam espalhados por todo o mundo. Jesus contemplou a cidade de Jerusalém cercada pelas legiões romanas. Viu que muitos dos que agora choravam, Lázaro, morreriam no grande cerco da cidade e não haveria esperança na sua morte. Junto ao sepulcro, então Jesus disse: onde é que está Lázaro? E eles levam até ao sepulcro. Versículo 34. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E quando chegou lá no sepulcro, no versículo 39, ele ordena: tirai a pedra. Foi aqui onde Marta... Vejam o que Marta... Vamos só fazer um relacionamento daquilo que Marta disse no princípio. No versículo 23, o que é que disse Marta? Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E no versículo 24, Marta diz... Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. No versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Mas vejam agora aqui. Disse-lhe Marta: Senhor, já cheira mal. Versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque é já de 4 dias. E Jesus diz a ela: Marta, eu não te disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O tempo já se foi. Marta disse: Senhor, cheira mal. É de 4 dias. A nossa vida, meus queridos irmãos, lá na minha terra muitas vezes põem... Agora com o Covid, todos estamos a aprender e os corpos não ficam muito tempo nas morgues, têm que ser levados imediatamente para serem enterrados, porque é nos óbitos e nos funerais onde muita gente é contaminada pelo vírus, pelo Covid-19. Mas naquele tempo eu via que morriam as pessoas, o caixão ficava, mesmo em casa das pessoas, ficava na sala, e eu vi quando minha mãe faleceu em 57, eu tinha 7 anos, ia fazer mesmo 7 anos, tinha acabado de fazer 7 anos, e minha mãe estava deitada na cama, e tinham-lhe metido uma cruz de flores, fizeram umas flores em forma de cruz e meteram-lhe E o meu pai estava lá, eu era muito pequenino, e meu pai chamou-me, colocou-me debaixo das suas pernas e afagava-me o cabelo
e eu não tinha compreendido o que é que tinha acontecido à minha mãe. A verdade é que, neste momento, até as feições dela desapareceram da minha mente. Eu lembro-me vagamente, mas meu pai chorava amargamente. A seguir fizeram o caixão e coisa, forraram, fizeram e levaram, como os irmãos sabem. Naquele tempo lá não há casas, agências funerárias. São as pessoas que fazem qualquer coisa e põem a pessoa ali. E depois minha mãe foi levada para o cemitério, nós todos fomos, eu fui ver, quando meteram a minha mãe debaixo da terra, e perdemos a mãe assim. Por que tem que se enterrar? Porque as pessoas depois cheiram mal. Um morto depois de 3 dias, e o que é que havia uma tradição naquela altura, em que as pessoas pensam que até 3 dias a alma da pessoa, eles dizem alma, para nós, quando a pessoa morre, a alma morre também, não é? Mas eles acreditavam que a alma da pessoa, durante os 3 dias depois da morte, ainda pode voltar para o corpo. Mas no 4º dia, eles todos achavam que era impossível qualquer espécie de ressurreição. E eis a razão. 4 dias. E Marta, quando Jesus disse, tirei a pedra, Marta disse, Senhor, por favor. Cheira mal. Cheira mal. E eu via naquele tempo, quando um corpo ficava 2 dias em casa, depois ninguém podia entrar em casa, tinha que se meter perfumes e mais perfumes para ver se as pessoas não se sentiam mal dispostas. Quando a pessoa morre, tem que se enterrar, porque o nosso corpo é terra, a terra volta para a terra, o Espírito volta a Deus que o deu. E Jesus aqui, ele disse, Maria, Marta, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Jesus faz oração. Antes de ressuscitar a Lázaro, ele pede ao Pai para nos ensinar que se nós pedirmos ao Pai, se nós orarmos, a nossa oração é atendida. A nossa oração é atendida e Deus pode realizar em nós aquilo que é a sua vontade. Eu bem sei que sempre me ouves, disse Jesus. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. O morto de 4 dias, que cheira mal, estava em decomposição. Esta é a verdade. Estava em decomposição. E ele dá ordens para saírem. E eles devem ter sentido algum ruído lá dentro da tumba. Isto pode ser porque as pessoas não acreditavam porque acreditavam que a alma da pessoa ainda anda por aí. E há muita gente hoje que não vê o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os mortos não sabem nada. E quando a pessoa morre, a sua alma desaparece. É como a luz que se liga, a lâmpada. Desliga-se a energia e não há mais luz. A nossa vida é a luz. Quando Deus desliga, não há mais luz, acabou a luz. O corpo está ali, a lâmpada, mas já não acende, porque não há energia. Meus queridos, Jesus manda desatar, porque ele estava amarrado em faixas. Desamarrai-o. Lázaro sai. Irmã Helena White diz o seguinte, eu queria orar para meter rapidamente esta Desejado de todas as nações, na página 576, diz assim o Senhor, diz assim a irmã Helena White sobre essa morte de Lázaro. Não sei se é possível. Ok.
Uma ajudinha aqui. Mas Lázaro sai como um homem na primavera da vida, como um homem no vigor da nobre varonilidade. Brilham-lhe os olhos, a inteligência e o amor para com o Salvador. Lança-se aos pés de Jesus em adoração, aquele que estava morto há 4 dias. Jesus acabava de confirmar que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus tem poder sobre a morte. Ele mesmo ressuscitou dos mortos para garantir a nossa ressurreição. Lázaro acabou de morrer outra vez, mas Jesus mostrou-nos o seu poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Os mortos vão ressuscitar. Nós podemos morrer hoje. Ninguém quer morrer. Ninguém deseja a morte. Mas se morrermos, que morramos no Senhor. Meus queridos, há aqui alguém que ainda não tem esperança? Há aqui alguém que busca essa esperança? Hoje é o dia para aceitarmos a Jesus. Não vale a pena estarmos a adiar. O tempo é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em breve veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. E em Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em Apocalipse 20, versículo 6, todos os justos são aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, vão fazer parte da primeira ressurreição. Todos os justos vão fazer parte da primeira ressurreição. Apocalipse 26 diz exatamente isso. Este mundo vai acabar. Jesus está às portas. Este mundo vai acabar em breve. Os sinais sobre todas as coisas, sobre a guerra, sobre terremotos, sobre doenças, sobre Covid, sobre tudo isto está a se cumprir. E Cristo em breve há de voltar. Não sabemos qual o dia. E estamos muitas vezes relaxados. Mas Cristo pode vir a qualquer altura. Como é que está a tua vida? Estás no Senhor ou não estás? Este mundo vai acabar. Jesus está às portas. Irás com Ele na primeira ressurreição ou serás definitivamente extinto na segunda ressurreição dos ímpios? A escolha é de cada um de nós. Cada um escolhe hoje. E agora, de que lado vai ficar? O Senhor Jesus, em Deuteronômio 30, 19, diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Hoje coloco junto de ti a vida e a morte. Você é que escolhe. Queres a vida? É Jesus. Queres a morte? É o inimigo de Jesus. Ou são as coisas deste mundo. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Marilyn Monroe era uma artista naqueles tempos, era muito afamada, não é? E ela aparecia nos filmes a fazer aquele papel de coisas imorais, muitas coisas imorais e coisas. Tinha muito dinheiro, mas sabem como é que ela morreu? Ela suicidou-se. Tomou vários medicamentos, uma série de medicamentos, e apanhou uma overdose e acabou morrendo, deixando a fama, o dinheiro. Tudo isso não vale nada
Se Cristo não estiver em nosso coração, nem o dinheiro, nem as honras, nem nada disso desta terra, porque tudo vai ficar. Nós deixamos isso tudo. Os outros é que vão lutar com as heranças que a gente deixou. Mas a nossa vida estará em causa se não abraçarmos a Jesus. Esta manhã convido a todos que abracemos a Jesus. Ela diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém.